gente. Estamos no meio da nossa conversa sobre os mandamentos livres para viver. E o decálogo, que é assim que é conhecido também, ou os 10 mandamentos, que a gente normalmente chama eles, é fruto do amor de Deus. E eu sei que muitas vezes isso vai contra o que nós somos ensinados. Que não, o que nós estamos recebendo são coisas de um Deus opressor, de um Deus tirano, de um Deus que quer suprir a nossa felicidade, a nossa liberdade. Mas o que estamos tentando mostrar e conversar durante essa semana são que os mandamentos, as 10 palavras, são para a nossa liberdade. São coisas que um Deus de amor nos dá para viver em liberdade. Todas essas palavras, princípios e valores que Deus nos dá, são nos dados para que tudo nos vá bem, para que sejamos bem-sucedidos nas nossas vidas. Você quer sua juventude, uma vida feliz e bem-sucedida? Então segue os princípios e valores de Deus. Você quer restaurar seu casamento, sua família? Então segue os princípios e valores de Deus. Encontre esses valores para você ver que realmente Deus está um pouco dando retorno aqui. Segue os conselhos de Deus, os princípios e valores para que a sua vida vá bem. A primeira palavra que nós vimos foi sobre Deus. Uma palavra que nos liberta e nos mantém livres da adoração a qualquer tipo de Deus que não é o único e verdadeiro Deus. Temos tendência de transformar coisas em Deus. Bens, dinheiro, sucesso profissional, filhos, netos, marido, esposa, todas essas coisas muitas vezes tentamos criar e formar um Deus com eles. Mas ídolos verdadeiros, ídolos comem vivos seus adoradores. A segunda palavra que nós vimos, também reduzimos Deus às coisas. Criamos amuletos, frases mágicas, rituais, imagens, as quais representam um Deus que não é condizente com aquelas imagens. Por isso, essa segunda palavra nos liberta e nos mantém livres de criarmos mediadores entre nós e o verdadeiro Deus. Existe só um mediador entre nós e Deus, que é Jesus Cristo. Não podemos criar outros mediadores a não ser, se criarmos, estamos criando ídolos. A terceira palavra, nós caídos, desconectados de Deus, temos a tendência de vivermos num mundo com cosmovisão, onde os deuses estão degladiando entre eles o nosso afeto. Mas essa é uma cultura pagã. E essa terceira palavra nos liberta e nos mantém livres de todo paganismo e religiosidade opressora. Semana passada, o Fernando olhou na quarta palavra, falando sobre o sábado. E vimos que na correria que todos nós estamos, nas nossas vidas, no trabalho, como ocupa tempo demais nas nossas vidas, o sábado nos liberta para descansar e confiar em Deus. Hoje eu quero entrar na quinta palavra com vocês. Para começar, eu quero fazer um exercício com vocês. É à noite, sei, talvez isso vai ser difícil para alguns de vocês, mas quero que vocês fechem os olhos. Todo mundo pode fechar os olhos, pode confiar em mim, pode tirar a mão do bolso, não vou tirar nada do bolso, tá bom? Pode ficar tranquilos com isso. Mas quero que vocês, com os olhos fechados, quero que vocês pensem sobre o rosto da sua mãe. Pense no rosto da sua mãe. Agora pense nessas palavras. Honra tua mãe. Agora quero que vocês pensem no rosto do seu pai. E pense nessas mesmas palavras. Honre teu pai.
Vocês que têm filhos, quero que vocês pensem sobre os seus filhos. E quero que vocês pensem sobre essa pergunta: eles me honram? Vocês podem abrir os olhos. Vocês percebem a complexidade do que nós vamos conversar hoje? Para alguns de vocês, quando vocês pensaram sobre sua mãe e seu pai, até um sorriso abriu no seu rosto. Ficaram alegres em pensar na sua mãe e seu pai. Por que isso? Porque talvez muitos de vocês tenham lembranças de coisas boas com sua mãe e seu pai. Vocês lembraram disso, lembraram esses momentos especiais que você passou com seus pais. Talvez eles amavam a Deus, eles seguiam os princípios e valores de Deus, e isso te alegrou. Talvez eles demonstravam amor para você que você jamais vai esquecer. Talvez vocês tenham um ótimo relacionamento com seus pais, e por isso que você sorriu com essa lembrança. Mas para outros, que eu sei que tem outros aqui mesmo, quando vocês pensaram sobre seu pai e sua mãe, era uma coisa muito difícil. Era uma coisa complicada. E é por isso que essa palavra que nós vamos falar hoje é tão complexo. Porque vivemos num mundo onde honra teu pai e tua mãe não é uma coisa tão fácil. Não é uma coisa que todo mundo pode fazer porque não tem problema nenhum nos relacionamentos. E talvez hoje a palavra que nós vamos estudar é a mais carregada emocionalmente de todos. Simplesmente pelas memórias que você tem do seu pai e da sua mãe. A palavra que olhamos se encontra em Êxodo 20, versículo 12, e fala assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Essa palavra, como todas, tem um contexto bíblico. Quando lê as últimas duas linhas dessa palavra, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá, Deus não está falando aqui acerca da planeta Terra. Ele não está falando da planeta Terra toda. Ele está falando ao povo hebreu. E essa terra que ele estava falando é a terra prometida que ele tinha dado para eles. Terra que ele ia estabelecer essa nação nova. Esse povo que deixou o Egito e estava peregrinando pelo deserto até chegar nessa terra que Deus tinha prometido a eles. O que essas duas linhas estão falando é que a estabilidade, a permanência, a segurança nacional da nação que iria ser formada naquele território dependeria grandemente de um mandamento. A primeira linha: honra teu pai e tua mãe. Não parece loucura isso? A estabilidade, a segurança, a permanência de uma nação dependeria grandemente de que pais exercem de fato a sua missão como pais e mães, não como amigos. Tem muita gente que acha que nós devemos ser os melhores amigos dos nossos filhos. E, gente, não é isso que Deus nos chama para fazer. Eles têm muitos amigos em sua vida. O que filhos precisam é de um pai e de uma mãe. Precisam de alguém que está com eles, que talvez exerça autoridade na vida deles. Então, pais que criam e ensinam seus filhos a vontade de Deus, e filhos que honram seus pais, eles criam estabilidade em uma nação.
Olhem que interessante. As primeiras 4 palavras falavam sobre a relação com Deus. Falaram sobre quem devemos adorar e como devemos adorar. Os últimos 5 palavras, que muitos de nós talvez mais lembramos desses do que os outros, falam sobre nossa relação com o nosso próximo. Não matar, não adulterar, não roubar, não mentir, não cobiçar. Acho que é mais fácil porque são mais curtas. Sendo honesto com vocês, acho que vocês lembram porque é mais curto. Para mim, eu lembro assim também. Mas essa 5ª palavra que vamos falar hoje está cravada no meio do decálogo, fazendo a junção entre as palavras sobre Deus e as palavras sobre o nosso próximo. Qual será o propósito de Deus para esse 5º mandamento bem no meio? Será que Deus estava determinando que o lugar onde pessoas iam aprender a não matar, a não adulterar, a não roubar, a não mentir, a não cobiçar, era o espaço chamado família? Será que era lá que Deus queria que as pessoas aprendessem sobre essas coisas? Nós estamos numa situação no nosso país que colocamos toda a nossa expectativa em, sabem quem? O governo. Que faça valer a autoridade que tem para ter mais segurança nas ruas, para nos dar mais justiça nos relacionamentos, para nos dar estabilidade nas relações que nós temos. Queremos um governo que não seja corrupto, ou seja, homens e mulheres que não cobiçam o dinheiro que não é deles, o dinheiro público. Quando você lê o decálogo, parece que o propósito de Deus era que no contexto familiar, crianças e adolescentes aprendessem a valorizar a vida. Por isso, não iam matar. Aprender a valorizar as relações e serem fiéis. Por isso, não adulterariam. A valorizar a verdade, por isso que eles não iam mentir. A valorizar o trabalho, por isso não roubariam. A valorizar o respeito pelo bem alheio, que não é deles, de outro, do público. E por isso não cobiçariam o que não é deles. Mas pensem comigo, o que acontece numa sociedade onde a família é degradada? Os valores de Deus não são ensinados aos filhos. Homens e mulheres com facilidade rompem suas relações e deixam seus filhos pelo caminho. A consequência são ruas violentas, negócios desonestos, corrupção, índice altíssimo de divórcios. E onde começou tudo isso? Na deterioração da unidade familiar. Pais e mães não tomando a responsabilidade de serem pais e mães na vida dos filhos, na vida das crianças. Filhos que não veem mais seus pais como autoridade. Quando a gente fala de honra aos pais, gente, não é tão simples assim. É muito complexo. 2 problemas emergem quando falamos sobre honrar os pais. Primeiro, como honrar quem não cumpriu seu papel como fonte de cuidado, influência e autoridade? Se pais nos são dados por Deus para que eles cuidem de nós, influenciam positivamente, exercem autoridade nas nossas vidas, nos dando princípios claros do que devemos e não devemos fazer, estabelecer limites claros em nossas vidas. Gente, filhos precisam de limites. A vida é composta por limites. Mesmo a Megan com 1 ano e meio, ela precisa de limites. Ela precisa saber o que pode e não pode fazer. Por quê? Porque nós preocupamos com os nossos filhos.
Nós queremos o bem-estar dos nossos filhos, por isso que limites existem. E posso falar sem dúvida nenhuma, melhor você disciplinar seu filho pequeno, agora colocando limites, do que ele aprender quais são os limites lá fora. Melhor ele ficar emburrado com você agora, do que você não conseguir falar com ele porque ele está na prisão. Limites são necessários em nossas vidas. Os relacionamentos entre pais e filhos são complicados. E alguns desses exemplos que eu vou dar, talvez bate um pouco, ou você se associa muito, talvez, a algumas dessas. Como uma filha pode honrar um pai que ao longo de sua infância abusou sexualmente dela várias vezes. Esse pai não cuidou da filha. Esse pai usou a filha. Esse pai não influenciou. Esse pai marcou profundamente com feridas e cicatrizes na alma dela. Esse pai não exerceu autoridade. Esse pai exerceu o poder maligno na vida dela. Complicado. Como um filho pode honrar uma mãe que, movida pelo desejo de viver uma grande aventura amorosa, abandonou a família quando ele tinha 12 anos de idade? Essa mãe não cuidou do filho. Essa mãe não influenciou o filho. Não exerceu autoridade na vida desse filho. Essa mãe é egoísta e pensou somente nos desejos dela. Como filhos podem honrar um pai que, na última memória, a única memória que eles têm do seu pai é ele chegar embriagado do trabalho e bater na mãe deles? Como honrar um pai assim? Como honrar uma mãe assim? Não é tão simples. Feliz é você que tem ou vem de uma família estruturada. Quando você pensou sobre sua mãe e seu pai, era alegria. Que honrar seus pais era fácil. O texto não fala que devemos honrar pais e mães que são perfeitos. Não tem esse parâmetro. Não tem esse parâmetro de, se seus pais não eram bons com você, você não precisa honrar. É para todos nós. Por isso que é complicado cumprirmos essa palavra. Nenhum pai aqui é perfeito. Nenhum pai aqui não teve suas falhas na sua vida. Nenhum pastor que é pai não errou na sua vida de criar os filhos, de lidar com a esposa. Todos nós cometemos erros, mas temos que chegar a um ponto de conseguir honrar pais e mães, mesmo assim. Segundo problema, a quem honrar no contexto da família mosaica. O que é uma família mosaica? Aquelas famílias onde talvez a família que tenha filhos separados, casaram de novo com outra mulher que já tinha filhos e juntou uma nova família com vários filhos de vários casamentos. A quem esses filhos devem honrar na sua vida? Mais um exemplo. Filha que tem uma mãe biológica viva ainda, mas vive com seu pai e atual esposa há mais de 10 anos. Quem é a mulher que essa filha deve honrar? A mãe biológica ou a atual esposa do seu pai? Outro, o adolescente vive com sua mãe biológica e atual marido.
por cerca de 5 anos, entre seu pai biológico e o atual marido de sua mãe. A mãe viveu com outro homem por 7 anos. Em outras palavras, o pai biológico dos primeiros anos, um segundo pai na infância, para a adolescência, e hoje, outro pai que está cuidando dela nessa fase da vida. A qual desses homens essa menina deve honrar? Outro, talvez mais grave. O adolescente teve um filho aos 16 anos e tentou abortar a criança. Não conseguiu abortar e foi uma vida sofrida com essa mãe, de não querer ser desejada. A avó recorreu à justiça e conseguiu pegar o neto dela. Essa criança foi cuidada pela avó por 12 anos. Até tinha 12 anos, quando seu pai biológico decidiu que queria cuidar da filha. Assumir a paternidade e buscar para viver com ele e sua atual esposa. Hoje essa criança tem aproximadamente 25 anos de idade e ela ouviu sobre essa palavra e percebeu que o assunto é complexo. Não é tão simples como para a maioria de vocês. Honrar pai e mãe. Como honrar uma mulher que tentou te abortar? Como honrar uma mulher que me abandonou na minha infância? Como honrar um pai que não estava presente naqueles anos e só agora que está voltando para ser pai? Complicado. Então, como que a gente resolve isso? Como? E a quinta palavra nós vamos descobrir que aponta para isso. E tem um princípio e uma implicação que quero ver com vocês hoje. O princípio é o seguinte: o princípio central da palavra é honrar. Quem você deve honrar? Pessoas que ao longo de nossas vidas contribuem para a nossa formação através do seu cuidado, da sua influência e da sua autoridade sobre nós. Nesse sentido, o plano A de Deus são os nossos pais. Esse é o plano principal que Deus tem para nós, os nossos pais biológicos. Seus pais, apesar das imperfeições, das falhas, se eles estiveram comprometidos em cuidar de você, influenciar positivamente sua vida e exercer autoridade sobre sua vida, você deve honrar eles. Mas o que acontece na história é quando os pais não fizeram o que deveriam ter feito? Os pais não fizeram. Nesse caso, primeiro nós precisamos, antes de honrar, precisamos perdoar os nossos pais. Não é perdão por coisas pequenas. Ele não deixou que eu comprasse isso. Ele era muito rígido em casa. Ele não deixava eu fazer isso ou aquilo. Eu não deixava eu namorar aquela pessoa. Isso não é ser mal. Erros grotescos. Essas são, talvez na nossa percepção, falhas. Mas eu estou falando de erros grotescos, como nós lidamos com pais assim. E o primeiro passo é perdoar. As coisas são mais complicadas hoje com essa palavra, eu sei. Antes de honrar, precisamos perdoar os nossos pais. Se você sofreu por causa de pais que abusaram de você, que não cuidaram de você, não influenciaram positivamente sua vida, talvez o primeiro passo que você falar, te perdoo, pai e mãe. E para mim, gente, talvez esse é o único passo que você consegue fazer. Talvez você nunca vai conseguir realmente honrar os seus pais. Mas o que nós somos chamados a fazer é perdoar os nossos pais. Nós fizemos erros grotescos na nossa vida. Eu já fiz erros grotescos na minha vida, no meu casamento, na criação dos meus filhos. E se Jesus consegue perdoar
os meus erros grotescos, então eu tenho o compromisso também de perdoar os erros grotescos que outras pessoas fazem contra mim. E para mim, se você consegue perdoar os seus pais por essas coisas, para mim isso é uma forma de honrar os seus pais. É uma forma de você dizer: eu não estou segurando isso mais contra você. Eu não vou levantar mais isso contra você. Porque sabe quem beneficia mais quando nós perdoamos esse tipo dessas pessoas? Não são eles que fizeram isso, mas somos nós que estamos segurando isso contra eles. E por isso que nós precisamos perdoar os nossos pais. Existe também o plano B de Deus. O plano B, muitas vezes, nós encontramos em parentes, avós, tios, professores e mestres, mentores profissionais, líderes e mentores espirituais. Talvez você tenha pais que falharam no cuidado, influência e exercer autoridade na sua vida. Mas você recebeu isso através dos avós, dos tios, talvez até irmãos que serviram, que te ajudaram. Aquele tio ou tia presente na sua vida fez diferença, pegava você e caminhava com você, ensinava você as coisas da vida, mudou sua história. Talvez professores e professoras que estavam presentes na sua vida te deram conselhos, te deram dicas quando você precisava, ouvia você, fizeram diferença, influenciaram, e eles eram usados por Deus. Talvez mentores profissionais, que você estava começando a sua profissão, a sua carreira, e eles acolheram você, mostraram o que pode e não pode, deram oportunidades para você, cuidavam de você que nem um filho. Deus usa pessoas assim também. Talvez líderes espirituais, e não precisa só ser pastor, pode ser a outra pessoa que está caminhando com você, que você tem como referência na sua vida, que cuida de você. Meus pais cuidaram bem de mim, mas quando eu era adolescente, tinha um homem aqui no Brasil que pegou eu e os meus amigos e nos abraçou. Ele nos levava para jogar paintball, levava para fazer um monte de coisa, mas ao mesmo tempo ensinava, conversava com a gente. Ele cuidava de nós, e a gente sentia cuidado disso. Todos nós precisamos de pessoas na nossa vida que podemos caminhar com Ele. Deus usa parentes, Deus usa mentores, Deus usa todas essas pessoas para cuidar, influenciar e exercer a autoridade nas nossas vidas. Pensando na implicação, a valorização da relação familiar, especialmente de filhos para com seus pais. O quinto mandamento valoriza a família como um espaço onde filhos vão aprender a não matar, a não roubar, a não adulterar, a não mentir, a não cobiçar. A família é o espaço onde crianças e adolescentes aprendem a valorizar a vida, a valorizar o trabalho, a valorizar a verdade, a fidelidade, do que é alheio, colocando limites na nossa vida. Mas para isso nós precisamos de pais comprometidos com a formação de seus filhos. O texto que eu quero olhar com vocês fala diretamente para os pais, não para os filhos. E a primeira coisa que ele fala, em Deuteronômio 6, 5 a 7, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Falando diretamente para os pais. A primeira coisa que um pai e mãe devem fazer, se querem realmente criar os seus filhos, se querem cuidar dos seus filhos, influenciar e exercer a autoridade,
É tomar uma decisão. Eu vou amar a Deus com toda a minha força, com toda a minha mente, com toda a minha alma. Se tomar essa decisão de amar a Deus acima de todas as coisas, a consequência vem no próximo versículo, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Homens e mulheres que decidam amar a Deus são homens e mulheres que atentem aos princípios e valores de Deus. Jesus falou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Não pode dizer eu amo a Deus e não seguir os princípios e valores de Deus. Essas coisas não combinam. Se eu amo a Deus, eu sigo os conselhos e valores de Deus. A consequência para alguém que ama a Deus é que você começa a ficar encharcado com o amor de Deus. E você começa a viver naturalmente os princípios e valores de Deus. Os seus filhos veem. Os valores e princípios estão até tatuados na sua vida. Eles conseguem ver claramente isso. O melhor exemplo, se você realmente saber como é o Jeremy, como é o Fernando nas nossas casas, sabe quem você pergunta? Os nossos filhos, as nossas esposas. Porque é lá onde nós realmente devemos viver os princípios e valores de Deus. Eles que estão acordados quando o pai está lá embaixo, eles sabem o que o pai fala quando ele está bravo, eles sabem exatamente como ele reage. Eles têm que falar para vocês se nós estamos vivendo esses princípios. Aí vem o terceiro passo: ensine-as com persistência a seus filhos. Chegou a hora de passar o amor de Deus, a vivência dos princípios e valores que estão transbordando e influenciar os seus filhos. Como nós podemos fazer isso? Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Nós influenciamos nossos filhos muitas vezes quando nem sabemos que estamos influenciando eles. A Megan no outro dia pega um celular, ela já sabe mexer. Esse não é meu, eu achei o traço. Não vou quebrar não, tá? Ela pega e começa a já fazer. Ela assistiu um vídeo para saber como lidar com o telefone. Ela leu alguma coisa para saber como lidar com o telefone. Não, o que ela fez? Olhou o pai, olhou a mãe, mexendo no telefone. É assim que nós influenciamos nossos filhos, no dia a dia. Outra coisa engraçada, ela coloca aqui em cima, ela vai eu falo que imita a Berê, mas ela acha que imita a mim, mas não sei. Mas os nossos filhos imitam a gente porque estão sendo influenciados por nós. Eles veem quando você beija a sua esposa. Eles veem o cuidado que você tem, o carinho que você tem pela esposa. E sabe o que eles vão fazer? Eles vão fazer a mesma coisa no seu casamento. Eles veem o seu tempo a sós com Deus. Eles veem você com a Bíblia aberta. Talvez não está aberta, mas mais difícil ver isso hoje em dia. Mas eles veem você lendo as coisas. A gente fala muito sobre ser missional aqui na comunidade, gente. Por quê? Porque nós temos que viver a nossa vida como discípulo de Jesus 24 horas por dia. Não adianta você colocar o nome de cristão, de discípulo, quando você entra na porta da igreja ou vai no grupo de vida. As pessoas têm que saber que algo é diferente com você. Não por vestir esquisito, de cortar o cabelo de um jeito, de ter barba ou não barba. Isso são coisinhas. Mas eles têm que saber que tem algo diferente com você, pelo jeito de você falar, pelo jeito de você agir e pelo jeito de você ver as coisas. E os nossos filhos têm que ver isso em primeira mão. Quando estão em casa assistindo televisão, fale com seus filhos.
Quando vocês estão na mesa jantando, fale com seus filhos. Quando vocês estão voltando da escola no carro, fale com seus filhos. Quando você está colocando eles para dormir, fale com eles. E, gente, essas frases pesaram sobre mim essa semana. Tem muitas áreas que eu não estou fazendo como eu deveria fazer com os nossos filhos. Se nós temos pais comprometidos com a formação dos filhos, também nós precisamos de uma outra coisa. Nós precisamos de filhos comprometidos em obedecer e honrar seus pais. É verdade que crianças e adolescentes não têm consciência e compromisso que eles precisam ter honra para os seus pais. Acho que você que perguntar a um menino de 5 anos, você honra os seus pais, ele não vai saber o que você está falando. Então, como filhos podem honrar os pais? É fácil. Deixa eu mostrar para você uma forma didática disso. Vemos que o sentido básico de honrar, sabe o que é? Obedecer. Na antiguidade, você honrava o rei, sabe fazendo o quê? Obedecendo às leis. Você honrava o mestre fazendo o quê? Obedecendo o que ele pedia para você fazer. Da mesma forma, você honra os pais obedecendo os seus pais. O que eles pedem para você fazer. Agora, também existe um sentido mais amplo disso, de honrar. O sentido amplo é dar importância, atribuir crédito, reconhecer o valor. O que é interessante é que nos primeiros anos da vida, os filhos honram os pais através do sentido mais restrito. Obedecer. Eles obedecem. Eu não preciso explicar a Megan porque ela não pode tocar no ventilador. Ela só precisa obedecer o que o pai está falando. Mas se eu falar para o Adam fazer alguma coisa, talvez eu vou ter que explicar um pouco. Ele quer saber o raciocínio disso. Na medida em que a vida avança e passa na juventude para a vida adulta, eles descobrem que as oportunidades para viver esse sentido mais amplo, dar importância, atribuir crédito e reconhecer valor. Então nossas crianças e adolescentes devem ter esse sentido mais restrito, de simplesmente obedecer. Mas quanto mais eles avançam nos anos, eles devem começar a partir para esse lado mais amplo, de dar importância aos pais, de atribuir crédito a eles, de reconhecer o valor dos nossos pais. E uma forma, talvez um pouco mais simples disso. A primeira fase que nós entramos é a infância, adolescência e juventude. Nessa fase, honrar significa quase estritamente obedecer. Obedecer regras, princípios e valores. Eles precisam aprender os limites da vida. E quando crianças rompem esses limites, precisam aprender que tem consequências disso. Se não fizer isso, você está contribuindo para o caos social que nós vivemos hoje. Onde existe mortes, onde existe mentiras, onde existe adultérios, onde existe cobiças e corrupção por todas as partes. Por que existe tudo isso? Uma geração decidiu que não aprendeu, uma geração que não aprendeu com seus pais a obedecer e que tem limites na vida. Aí entramos na segunda fase, que é a juventude e vida adulta. Quando estamos nessa fase, estamos entrando na faculdade, no primeiro emprego talvez, e começa a viver uma vida independente. E é difícil os pais manter essa mesma ordem de obedecer com os filhos. Os pais precisam saber que eles precisam mudar um pouco do jeito que eles falam com os filhos, ter sensibilidade com os seus filhos. Você não precisa mais dar ordens explícitas e claras para eles. Existe espaço para, sabe o quê? Conselhos. No livro de Provérbios nós encontramos mais de 50 vezes o autor fala: escute os conselhos de quem?
de seus pais. Escute os conselhos de seus pais. Escute, eu não vou falar os 50, tá? Escute os conselhos de seus pais. A juventude é a fase da vida onde nós tomamos as duas decisões mais importantes da nossa vida. O que nós vamos fazer pelo resto da nossa vida e com quem nós vamos passar o resto da nossa vida. E os pais precisam saber que não podemos dar ordens para eles nesses momentos. Nós podemos dar o quê? Conselhos. Falar o que você acha sobre situações, circunstâncias, sobre pessoas. Quando eu tinha 18 anos, eu saí de casa, fui para estudar. E eu senti uma liberdade. Eu sei que é um pouco diferente aqui no Brasil esse tipo de coisa. Mas com 18 anos eu estava pronto para sair de casa. Mas o que não faltava de fazer é cada mês ligar de volta para os meus pais e contar como estava indo as coisas. De falar com eles o que eu estou passando. Se eu estava passando por uma situação, perguntar o que você acha. Por quê? Porque eu sabia que eles não iam mandar em mim. Eu sabia que eles não iam falar, não, você tem que fazer isso ou aquilo. Eu sabia que eles iam vir para mim e falar, ô Jay, eu acho que isso seria uma ótima opção para você, mas você escolhe. E assim como nós devemos agir com essa fase de vida com os nossos filhos. Jovens, nunca desperdice o conselho dos seus pais. Mesmo que a cultura ensina autonomia na sua vida, mesmo que tenha mais livros sobre autoajuda do que nunca hoje em dia, nunca abandone o conselho de seus pais, de homens e mulheres que preocupam com você. O Sigmund Freud talvez foi o maior incentivador dessa autonomia que nós vivemos hoje. Ele dizia que um dos maiores males que nós temos hoje, sabe, são os pais. Se você não conseguir se libertar daquela figura paternal na sua vida, do seu pai, você nunca vai saber quem você é. É isso que ele ensinava. Enquanto João Calvino disse, a única maneira de conhecer quem nós somos é conhecendo Deus, o Pai. Mais e mais, eu me entendo através de Deus na minha vida. Mais e mais, eu me entendo através dos meus pais. Os 2 anos que eu passei aqui em Lagoa Santa com meus pais, eu aprendi mais quem eu sou através de viver com os meus pais aqui. Eu sou a cópia, não do Leonardo, eu sou a cópia da Diana. Mesmo que a voz engane, mesmo que a risada engane, eu sou a Diana. Eu não vou fazer nenhuma coisa feminina aqui, tá? Para vocês entenderem. Mas eu aprendi isso nesses 2 anos que eu estava aqui. Eu sei quais são as minhas limitações. Eu sei quais são as minhas falhas, que muitas vezes são as mesmas da minha mãe. E também aprendi a saber quem eu sou através do meu relacionamento com Deus. Quem eu sou perante Deus. Não somos independentes de todas as pessoas. Precisamos viver com dependência das pessoas, de outras pessoas. Ainda chega a terceira fase, a vida adulta e meia-idade. Já tem família, já tem filhos, já tem carreira e está em busca do sucesso. E a vida é uma loucura nessa fase. E os seus pais estão cada dia mais envelhecendo. Aqui nós esquecemos que devemos honrar os nossos pais também. Aqui devemos o máximo honrar, porque a gente não sabe quanto mais tempo eles têm. O Salmo 128 é um texto bonito. E o autor de Salmo 128 fala que a felicidade de um homem é estar na mesa ao lado de sua esposa e ter na mesa junto com ele
seus filhos. E poder aproveitar os filhos de seus filhos. Nessa fase de vida, eu quero deixar duas palavras com vocês. Como devemos honrar os nossos pais. Primeira é presença. Quando você volta àquela mesa com seus pais, você honra teus pais. Quando estamos sempre na correria, tentando fazer tudo, cuidado que você não é consumido pela vida, sem lembrar de voltar à mesa deles. Os pais que voltam são como brotos de oliveira. O que vem de brotos de oliveira? Azeitonas. O que nós temos de azeitonas? Azeite. E na antiguidade, azeite trazia cura. Então, o que o autor está falando aqui é que quando você volta à mesa dos seus pais, você está trazendo cura para a vida deles. Estamos numa fase interessante na nossa vida, eu e a Berê. Temos um filho que está chegando à adolescência, está querendo mais sua independência de nós. Ele não vem e senta no meu colo como antigamente, ele não vem e ri tanto das minhas bobeiras que eu falo para ele. Ele quer mais e mais independência. E eu lembro quando ele era mais novo, e a Megan está fazendo isso agora. Se eu viajo e eu volto para casa, eles corriam para me abraçar. Isso trazia uma alegria imensa. Vocês pais sabem disso. E como era gostoso esse tempo. Mas eu estou vendo o Arno cada vez mais se distanciando. E não corre para mim. Ainda bem também, porque eu acho que ele ia me derrubar também. Mas ele não corre quando eu estou voltando de viagem. A Mega ainda corre. Mas eu e a Berê estamos já ansiosos pelo dia em que ele volta para casa, com talvez sua esposa, com seus filhos, e a gente tem esse tempo junto novamente. Não perca a oportunidade de voltar à mesa dos seus pais, antes que seja tarde demais. Mas mesmo que seus pais já foram, você ainda consegue honrar eles. Você honra eles com a sua vida. Você honra eles do jeito que você trata os seus filhos, sua esposa, que você caminha com Deus. Vocês que têm pais vivos ainda, precisam voltar mais vezes à mesa dos seus pais. A segunda palavra é cuidado. Porque a vida inverte. Na saída do meu pai, um ano atrás, eu tive uma conversa com ele. Alguns de vocês conhecem meu pai, ele gostava muito de comer. E comia bem. E chegava um ponto no meu relacionamento com ele. Antes dele sair, eu tive uma conversa e falei: pai, estou preocupado com você. Você tem que se cuidar mais. Você tem que cuidar da sua saúde. O que você está comendo e não comendo. E é interessante porque a vida inverte. Não tinha muito tempo atrás que ele estava falando para mim: Jeremy, não corre assim, perto da piscina. Jeremy, cuidado com a bicicleta quando você anda. Jeremy, cuidado quando você sai com o carro. Jeremy, cuidado. E hoje sou eu falando: pai, cuidado com o que você come. Pai, cuidado com o esforço que você está fazendo. Pai, cuidado. A vida inverte com os nossos pais. Então não perca essa possibilidade de cuidar dos seus filhos, dos seus pais.
especialmente numa sociedade que nós vivemos hoje, que os mais idosos, os nossos pais, são colocados de lado. Colocamos ele num asilo, alguma coisa assim, para outras pessoas cuidar. Nós, que somos filhos, nós temos a responsabilidade de cuidar dos nossos pais, mais idosos. Uma coisa eu percebi com a Megan, para terminar. Quando eu ando pela lagoa, que é bem raro, e se a Maria anda comigo é bem raro, mais raro ainda, eu tomo um passo e às vezes ela tem que tomar uns 2 ou 3 passos ao mesmo tempo, para me acompanhar. E com a Megan eu tenho percebido que eu tenho que diminuir muito o meu passo para caminhar com ela. E vai chegar um momento na sua vida que você vai ter que diminuir o seu passo para acompanhar os seus pais. Mas precisamos estar conscientes de diminuir o passo, de passar tempo com eles, de cuidar deles nessa fase de vida. Algumas coisas para nós refletir e praticar essa semana. Primeiro, dos pais que estão presentes hoje aqui. Restabeleçam, ou talvez estabeleçam, uma relação de cuidado, influência e autoridade sobre seus filhos. Precisamos que pais abandonem essa formatação dessa sociedade secularizada, que estão deixando crianças à deriva, porque seus pais foram convencidas de que a criança tem o seu tempo. A criança aprende por si só. O tempo vai tomar jeito. É isso que nós estamos sendo ensinados. E o problema é que os professores é que sofrem com isso. Os chefes de trabalho que estão sofrendo com isso. Por quê? Porque pais estão abandonando a sua missão de pais, cuidando, influenciando e exercendo a autoridade. Talvez você sente um frio na barriga, ter que disciplinar o seu filho, uma criança. Mas pais que têm mais pressa em ser amados, jamais serão amados por seus filhos. Se você quer ao máximo, quer que seus filhos amem você, disciplina, corrige, ensina. Filhos, resgatem uma relação de honra com seus pais. Obediência, acolhimento, presença e cuidado na vida deles. Talvez não tenha muita criança ou adolescente hoje à noite ouvindo isso, mas essa é a fase da obediência. Na juventude, essa é a fase do acolhimento dos conselhos. Deixe de ser tolo, segundo a linguagem de Provérbios. Quem não escute o conselho dos seus pais é tolo. Talvez a maioria de nós estamos nessa última fase, que a nossa honra se mostra através de presença e cuidado dos nossos pais, de reduzir o passo. Para todos nós, essa palavra nos fala de submissão. Rejeitem a cultura da autonomia e exercitem a prática bíblica da submissão e da interdependência um ao outro. A Bíblia chama de loucura a autonomia e chama de sabedoria a submeter a outros. Você deixar ser cuidado por outros e seguir o conselho de outros, principalmente quando essas pessoas são tementes a Deus, vai te dar uma vida bem-sucedida, uma vida que podemos honrar e glorificar a Deus. Pai, nós te louvamos por essa noite.
O Senhor sabe e conhece cada pessoa aqui, sabe o que eles passaram na sua vida, sabe se é difícil ou não honrar os seus pais. Mas eu peço que o Senhor trabalhe em cada um dos nossos corações, Pai, que tomamos esse passo de perdoar o que foi feito, talvez para alguns, e para outros, talvez, a começar a realmente honrar os nossos pais. De uma forma tangível, não uma forma só de palavras, mas com a nossa presença e o nosso cuidado com eles. Que o Senhor, através de cada um de nós, começa a ter mais pessoas no Brasil que querem realmente viver uma vida que segue os princípios e valores que o Senhor tem dado para nós. Que a mudança começa hoje com cada um de nós, com os nossos filhos, com as nossas crianças, e que podemos realmente ter um impacto aqui no Lagoa Santa, em primeiro lugar, Pai, e ao redor desse lugar também. Agora aquele Pai perfeito, que não tem falha, que não tem erro, que enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos erros, das nossas falhas, e o Espírito Santo que acompanha cada um de nós, na nossa caminhada, no nosso ensinar, no nosso acompanhar os nossos filhos, estejam com cada um de vocês, em nome de Jesus que eu oro.